Enquanto eu orava hoje cedo, andando nas areias da praia de Piratininga, aqui em Niterói, me ocorreu a seguinte dúvida: será que houve alguém que saiu bêbado daquela festa de casamento em Caná da Galileia, na qual Jesus introduziu, no final da mesma, 600 litros de vinho da melhor qualidade? Eu fico imaginando alguém, então, voltando para casa, bêbado, e dizendo o seguinte: olha, a responsabilidade é daquele pregador lá de Nazaré, Jesus, que ele é o responsável. Estão dizendo que ele operou um milagre. O que sei é o seguinte: a chegada desses 600 litros de vinho foi atribuída a ele. Daria para responsabilizar, caso isso tenha acontecido, Jesus pela bebedeira? Bom, caso isso tenha ocorrido, a mesma espécie de culpa teria que ser imputada ao Deus Pai. Porque ele faz com que o homem sinta atração física pela mulher, a mulher pelo homem. Meu Deus. E ele decide, no auge desse contato, de um casal apaixonado, que eles passem pela experiência do orgasmo. Você consegue imaginar uma coisa como essa? Deus ali, planejando criar o homem e a mulher. E diz o seguinte: eles vão procriar, eles vão se desejar, eles terão prazer nas carícias físicas. E no auge desse encontro de almas e corpos, eles vão passar por uma experiência intensa de prazer. Agora, pense nos deleites do paladar. Nós não apenas alimentamos os nossos corpos, nós alimentamos os nossos corpos com excessivo prazer. Pense também nas delícias do olfato, dos prazeres estéticos. Meu Deus, em suma, nós vivemos num planeta que nos oferece deleites de toda espécie. Perdão. Aí fica essa pergunta: por que Deus fez assim? Por que não resumir tudo ao ato de simplesmente comer, beber, sabe? Sabe, por quê? Esse prazer que nós experimentamos no nosso contato com a criação e que traz dificuldades. Sim, para você e para mim. Bom, se formos sair em busca de uma resposta profundamente teológica para essa pergunta, nós encontraremos aquilo que nós poderíamos chamar de locus clássicos do que as Escrituras têm a dizer sobre o porquê de Deus ter cercado a nossa vida nesse planeta de tamanha quantidade de prazer. E a resposta está no seu amor. Olha o que diz esse poema do Salmo 104. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu têm o seu pouso, e por entre a ramagem elas se põem a cantar. Do alto de tua morada, regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças.
Bom, o que nos cabe fazer? Nós sabemos que esses prazeres estão aí. Nos sentimos profundamente atraídos por eles. Contudo, você e eu temos um histórico de dificuldades na administração desses orgasmos, os mais variados que a vida nos proporciona. Como lidar com tudo isso? De modo que não venhamos cair nas mais diferentes espécies de embriaguez. Em primeiro lugar, nós precisamos de domínio próprio, de autocontrole. Por quê? Porque se esses prazeres passarem a ocupar um espaço indevido em nossa vida, eles acabarão nos afastando do Criador, exercendo em nós o papel que o Espírito Santo quer exercer. Não vos embriagueis com vinho, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, verso 18, mas enchei-vos do Espírito Santo. Interessante que a palavra vinho que aparece ali é a mesma usada na narrativa do texto, da narrativa desse milagre operado por Cristo na festa de casamento em Caná da Galileia. Mesmíssima palavra. Ou seja, Jesus botou ali 600 litros de vinho que podiam causar embriaguez. Esse ato falho, talvez, porque a maior tentação que eu tenho na minha vida é me trancar num lugar como esse, ficar lendo, sabe? Os livros me embriagam. Mas, então, nós precisamos lidar com tudo isso com domínio próprio. Por quê? Em primeiro lugar, se eles assumirem esse lugar que só Deus deve ocupar nas nossas vidas, nós passaremos a manter com esses prazeres uma relação idólatra, que haverá de nos escravizar. Em conexão a isso, o relacionamento desmedido com esses prazeres, todos nós sabemos, corrompe a alma, destrói o nosso corpo. Esses dias eu vi uma entrevista antiga do famoso comediante brasileiro Chico Anísio, ele dizendo que o único arrependimento que ele tinha na vida relacionava-se ao uso de tabaco. Ele falou o seguinte: acabou com os meus pulmões. Eu hoje mal consigo andar. Eu tenho uma saúde boa, contudo, os meus pulmões foram destruídos pelo consumo de cigarro. E precisamos de domínio próprio, porque se essas coisas ocuparem esse lugar, que repito, que só é devido a Deus em nossas vidas, elas acabarão nos causando muita ansiedade. Quer dizer, o receio de não virmos a obtê-las, a desfrutar desses prazeres, ou quando a eles temos acesso, o terror de virmos a perder aquilo que conquistamos. Em segundo lugar, a relação com esses prazeres deve ser regida pelo amor a Deus e ao próximo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, disse Jesus, fazei tudo para a glória de Deus. Então, assim nós devemos viver, para fazer Deus sorrir e viabilizar a vida do próximo. E de modo que nenhum desses prazeres nos impeça de ser úteis. E por fim, eu sugeriria aqui o seguinte: celebração. Sabe? Uma relação sem culpa com esses prazeres. Sabe? Quando deles nós nos utilizamos corretamente. E por que eu digo uma relação sem culpa? Porque observe algo que está claro nas Sagradas Escrituras. De um lado, nós podemos ser levados para o extremo de vivermos no chamado caminho largo, espaçoso, que conduz
a perdição. A Bíblia fala sobre isso. De pessoas que se sentem no direito de ser muito mais porque Deus é muito bom. Então nós podemos relativizar os preceitos morais da fé cristã, e eles existem. Mas existe o extremo oposto, que é o de vermos a vida cristã como algo assim tão severo, assim tão capaz de cercear a nossa liberdade, de botar fel nas nossas alegrias, que nós passamos a desenvolver uma ira, um ressentimento em relação a Deus. Então não pense que a estratégia do Império das Trevas tenha como característica apenas nos levar para o caminho largo e espaçoso sobre o qual Jesus tanto falou. Pode também consistir em nos levar a ver tudo como um suplício. A gente não consegue se relacionar com nenhum prazer da vida sem sentir culpa excessiva. E assim sendo você e eu levados a ter muita raiva de Deus. Conclusão. Vamos lá? O que eu tenho para falar agora é de extrema importância para a sua e para a minha vida. Olha só. O que é o cristianismo? Do ponto de vista da relação com esses prazeres. Cristo não veio para erradicar o prazer das nossas vidas. Ele foi chamado de beberrão, porque ele também bebia vinho. A Bíblia declara, Salmo 37, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A Bíblia não tem nenhum problema com a busca humana pela felicidade, com o prazer que enche o espírito de gratidão. Então, veja, a Bíblia, é muito claro isso. Ela nos ensina que o cristão, vivendo na plenitude do cristianismo, ele vai experimentar um êxtase adicional àquele que pode ser experimentado por qualquer homem, por qualquer mulher. Ou seja, o que conhece a Cristo e o que não conhece a Cristo terão acesso ao mesmo prazer, mas a um elemento presente na vida do cristão que torna essa relação com os prazeres da vida completamente diferente. O elemento da gratidão. De você comer a comida e sentir o sabor, porque você tem no universo alguém para quem pode dizer muito obrigado. Então o cristão relaciona-se com êxtase com tudo isso, porque ele vê nesses prazeres, sabe, fixado neles um bilhete. Eu amo você. Agora, ao mesmo tempo, o cristão pega tudo de leve. O cristão não se embasbaca com as coisas, porque ele sabe que esse planeta não é o lugar da sua morada eterna. Ele sabe que dura pouco. A sua esperança é transfinita, é transtemporal, é transcendente. E, ao mesmo tempo, embora ele mantenha uma relação não culposa com esses prazeres e os celebre, ele se relaciona com todos eles com a moderação. Com a moderação imposta pelo amor. Aí eu digo para você, não é uma maravilha andar com Cristo e beber do seu vinho?